Muito bom dia para minha turma do segundo ano, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam todos bem. Nessa manhã de quinta-feira, dia 9 de setembro de 2021, sou o professor Ricardo Nascimento e está iniciando agora a nossa aula de História. E sabe qual é o conteúdo de hoje? A cultura do índio, do negro e do português. E aí, vocês conhecem os hábitos e a cultura do índio? E os hábitos e a cultura dos negros? E os hábitos e cultura do povo português, que foram os primeiros brancos que chegaram ao Brasil. E aí? Para a gente descobrir quais são os hábitos e a cultura do índio, do negro e do português, sabe qual vai ser a nossa habilidade explorada de hoje? Reconhecer, respeitar e valorizar a cultura do índio, do negro e do português e de outros povos para a construção da identidade para a construção da identidade brasileira. Então, que identidade brasileira é essa? A nossa identidade. Nós somos o povo brasileiro e nós surgimos a partir do encontro do índio, do negro e do branco, que é o povo que veio da Europa, de Portugal, da França, da Itália, da Espanha. E aí, você sabe qual é a sua origem? Vamos lá então. Vamos começar o nosso conteúdo hoje. A nossa cultura. Todo grupo social tem seus costumes, crenças, valores, religiões, tradições. Nós, brasileiros, somos descendentes de vários povos, de várias culturas e, por isso, herdamos costumes de diferentes povos e utilizamos no nosso dia a dia, principalmente dos indígenas, negros e portugueses. Então, observem aí, toda pessoa, todo grupo social tem seus costumes. Tem suas crenças, aquilo que acredita. Tem seus valores, aquilo que julga que é certo e aquilo que julga que é errado. Tem sua religião, o catolicismo, o evangelho, o candomblé, a umbanda. Tem suas tradições. Mantém firme determinadas comemorações, festas, como as festas juninas, a festa de Reis, também a festa do Natal, a festa do Réveillon. Isso são tradições. E aí, a cada pessoa que vai nascendo, à medida que vai convivendo com o seu grupo familiar, vai herdando as suas tradições, vai seguindo as mesmas crenças, as mesmas religiões, valores, costumes da família com quem vive. Claro que você, à medida que vai crescendo, você também tem a liberdade de escolher tudo isso para a sua vida. Se você vai seguir da sua família ou se você vai seguir outros costumes. Mas o interessante é que, no nosso dia a dia, o que mais nós utilizamos, nós herdamos de quem? Do índio, do negro e do branco, que é o português. Quer saber mais? Ficou curioso? Então vamos lá. Olha aí, eu tenho certeza que agora vocês estão igual essas 4 crianças, pensativos, querendo saber o que você herdou de costume do índio, herdou de costume do negro e herdou de costume do povo português. E aí? Eu vou dar uma dica. Tem coisas que vocês já sabem porque vocês aprenderam lá nas aulas de educação física. Outras coisas vocês sabem porque vocês já aprenderam na aula de história também. Tem algumas coisas que você pega de vez em quando nas aulas de português também.
fazendo leitura de textos, principalmente de relatos pessoais. Então, vamos lá então? Olha aí. Você sabe de onde veio os alimentos que chegam à sua mesa? Veja bem. Vou apresentar aqui para vocês o índio, o negro, que veio da África, e uma portuguesa. Crianças, lembrando que assim que Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil com suas escaravelas, pouco tempo depois, eles começaram a ir para a África e trazer negros para trabalhar no trabalho escravo, que é este grupo aqui dos negros. E eles trouxeram muitas riquezas para nós. Os portugueses também trouxeram muitas riquezas, muitos costumes. E o índio, que já vivia aqui há muito tempo, também contribuíram com as suas riquezas, com as suas histórias e os seus costumes. E olha aqui. Nós temos 1 milhão agora. Porque essa espiga de milho aí não é pequena. Ela é 1 milhão. Então, o milho. Olha aqui, ó. Milho. Para vocês, o milho, nós herdamos o hábito de comê-lo de quem? Quem era que cultivava milho? Quem era que comia o milho? Até nós aprendermos a comê-lo também. Era o índio, era o negro ou era o branco que cultivava e que comia milho? E aí? Me digam, quem vocês acham que cultivava e comia milho antes dele chegar até a nossa mesa? Respondeu certo quem disse que era o índio. Isso mesmo, era o índio que cultivava o milho. Ah, outro detalhe. Tudo que você imaginar derivado do milho, o bolo, o mingau, a pamonha, os índios cultivavam, tá certo? Agora, e a pimenta que é ardelosa, principalmente a pimenta malagueta. E aí, a pimenta malagueta, quem era que tinha o hábito de cultivar e de comer pimenta até ela chegar ao nosso prato, até chegar à nossa mesa? E aí? Quem era que tinha o hábito de comer pimenta? Era o índio, o negro ou o português? Respondeu certo quem disse que a pimenta, quem comia e cultivava era o negro. Isso mesmo. Agora, vocês conhecem esse alimento? Esse alimento que tem um cheiro muito forte, que quando você parte fica impregnado na sua mão, melequento com leite, o cheiro também fica bom tempo nas suas mãos. Você já sabe de que alimento eu estou falando? Eu estou falando da jaca. E aí? Quem era que cultivava jaca? Quem era que comia jaca? O índio, o negro ou o português? Respondeu certo que disse? Português. Nossas crianças continuam pensando, sabe por quê? Porque tem outro questionamento. Você sabe de onde veio as brincadeiras que pratica? E aí?
Olha só que nós temos aqui os três povos novamente, o índio, o negro e o português. A brincadeira agora é... Vocês sabem que brincadeira é essa daí? Pode ser brincada, pode ser jogada. Se você utiliza apenas como diversão, é brincadeira. Se você utiliza como aposta, como disputa, é jogo. O nome é jogo da memória. E aí? Quem vocês acham que inventou o jogo da memória? Foi o índio, o negro ou o português? Respondeu certo quem disse que foi o índio ou o negro. O negro foi quem inventou o jogo da memória. E aí? Agora... isso aqui vocês já sabem, porque nós já trabalhamos na aula de português, já falamos na aula de história sobre a amarelinha também. E aí, quem lembra? A amarelinha. Vocês lembram, né, que é a amarelinha? A amarelinha. Que o objetivo é chegar até ao céu. E aí? Quem inventou a amarelinha e depois chegou ao Brasil? Foi o índio, foi o negro ou foi o português? Quem inventou a amarelinha? Foi quem? Foi os portugueses, eles que inventaram a amarelinha. Agora, e aqui? Vocês já brincaram? Utilizando a corda, puxando de um lado para o outro? E aí? Vocês sabem que brincadeira é essa? O nome dessa brincadeira é cabo de guerra. O cabo de guerra foi inventado por qual grupo social? O índio, o negro ou o português? Olha, neste caso aqui, quem inventou o cabo de guerra foram os índios. Crianças, e aí, vocês já acertaram quantas respostas? Eu fiz 5 perguntas, 6 perguntas na verdade. Ó, 6. Vocês acertaram quantas? Vamos lá então. Observem aqui. Alimentos da cultura indígena. Vocês conhecem alguns alimentos da cultura indígena? Além do milho? Vamos lá então. Olha aqui os alimentos que nós herdamos da cultura indígena. A macaxeira, o milho, a paçoca, o beiju, a canjica e a pamonha. Vejam bem, olha a quantidade de alimentos derivados do milho. Canjica, pamonha, então, o mingau de milho e vários, o cuscuz, que é uma delícia, né? Então, aqui nós vamos ter também a macaxeira, a paçoca, o beiju. E aqui vocês percebem a riqueza que é herdada dos índios. E do negro? Vocês sabem que alimentos nós herdamos da cultura do negro? Aqueles que vieram da África, que foram escravizados, nós herdamos a feijoada, o leite de coco, o azeite de dendê, a banana da terra e pimenta malagueta, que foi falada ainda há pouco. Então, e olha que a feijoada é muito utilizada até hoje, principalmente aqui em Teresina. As pessoas adoram utilizar a feijoada, principalmente em eventos eventos religiosos, eventos de festas familiares também.
O leite de coco, eu mesmo gosto muito de utilizar o leite de coco, fazendo as minhas comidas lá em casa. Pimenta, meu Deus do céu, é comigo mesmo. E o que é que nós herdamos do povo português? Vocês sabem quais são os alimentos da cultura portuguesa que chegou até a nossa mesa? Sabem? Vamos lá então, olha aqui, ó. A jaca, o quindim, a manga, o pepino, a alface e a cebola. Outro detalhe. Você gosta de comer doces? Doce de leite, doce de caju, quindim, goiabada. Pé de moleque, rapadura. Tudo isso, olha, inventado pelos portugueses. Sabe por quê? Porque os portugueses eram reis e rainhas para fazer doces. Eles faziam doces e esses doces estão presentes até hoje na nossa cultura. Tá certo? Vamos lá então. Jogos e brincadeiras da cultura indígena. Vocês conhecem algum jogo, alguma brincadeira que era praticado pelos indígenas, além do cabo de guerra? Vamos lá então. A peteca, vocês lembram que a peteca era utilizada pelos indígenas? A gente trabalhou isso em uma de nossas aulas. A peteca, o cabo de guerra, arco e flecha e jogo da onça. Então, aqui esses jogos e brincadeiras eram praticados pelos indígenas e depois foi sofrendo modificações até chegar ao tipo de brincadeira de jogo que é praticado hoje, tá certo? E o que era de jogo e de brincadeira praticado pelos negros e nós herdamos da cultura deles? Além do jogo da memória, quem sabe algum? Além do jogo da memória, nós temos terra e mar e jogo dos feijões. Esses jogos aí e brincadeiras praticados por eles e hoje, olha só, é nós quem pratica. E jogos e brincadeiras da cultura portuguesa. Vamos lá. Além da amarelinha, que outros vocês acham que sejam da cultura portuguesa? Olha aqui. Botão, amarelinha, bolinha de gude, jogo dos saquinhos, peão. Olha só. Viram a quantidade de brincadeiras que eles trouxeram para cá e jogos também? Então, o que é que vocês têm que fazer agora? O que nós temos que fazer é agradecer a esses três povos, o índio, o negro e o português, por trazer essa grande riqueza para o nosso Brasil e assim nós podermos utilizarmos como herança, não é mesmo? Claro que outros povos também que vieram trouxeram suas riquezas e suas contribuições. Mas agora vamos falar um pouco mais do índio. O que vocês acham? São mais de 305 povos indígenas que vivem no Brasil, onde mais da metade de sua população vive na Amazônia. E aí, olha só, mais de 305 povos indígenas que vivem somente aqui no Brasil, porque tem outros indígenas que vivem em outros países. E mais da metade desses 305 vive na Amazônia. Agora mesmo, nas minhas férias, eu aproveitei e eu passei por uma aldeia indígena lá no Maranhão, quando eu estava indo para a minha cidade. Então, lá eu passei por aldeias indígenas de 3 povos diferentes. Outra informação sobre os indígenas. Os povos indígenas vivem em aldeias fixas, mas há aqueles que vivem se mudando de acordo com cada estação do ano, para ir em busca de comida. Então, vocês estão vendo que aqui, ó, aqui é uma oca, que é a casa do índio,
Mas essa oca é o modelo antigo, porque hoje em dia os índios eles vivem em civilizações onde já tem casas construídas com tijolo, telha, assim como as pessoas da cidade. Nós temos até índios que moram aqui na nossa cidade. Vocês sabiam? Então, os índios que viviam lá no Porto Velho, hoje em dia eles têm a sua própria comunidade, só que não é mais assim em aldeia, eles vivem em casas. As aldeias podem ainda ser retangulares, circulares ou lineares. Linear em fila, fazendo ó, filinha, igual vocês fazem fila quando estão na escola, para poder ir para a sala. Então, tem aldeia que as ocas ficam em retângulos, outras em círculo e outras em fileiras. Olha aqui, ó. Vou até mostrar para vocês aqui, ó, uma aldeia feita em círculo. E aí, no meio da aldeia, geralmente, eles fazem uma grande oca, que é ali onde vai acontecer as cerimônias e os eventos religiosos, as festas e as tradições deles. A sua alimentação é baseada em carne, pesca, raízes como a mandioca, a batata doce, o inhame, frutas e grãos. O milho é um de seus principais alimentos, como a gente viu anteriormente. Olha aqui, ó, ralando o milho para fazer a pamonha. Tudo o que eles produzem é para utilizarem no dia a dia. A citar, esteiras e cestos, chocalhos, arco e flecha, flauta, tambor. Todos aprendem a produzir o que tem em suas aldeias. Então, vocês estão vendo aqui, ó, uma criança indígena com uma flauta e aí ele está o quê? Aprendendo com o pai. Detalhe importante, eles aprendem a produzir os seus próprios instrumentos, os instrumentos musicais e os instrumentos também para caça e para pesca, assim como também eles praticam e fabricam os móveis, os acessórios para dentro da sua oca, para dentro da sua comunidade, da sua aldeia. E assim, eles vivem da pesca e se alimentam lá com tudo que tem na sua aldeia, na sua comunidade. Durante as festas, todos dançam e cantam na língua indígena. Então, cada grupo indígena tem a sua língua materna. Mas muitos hoje já falam português, quase todos falam português. Só que nos rituais, nas festas que eles praticam, eles cantam e dançam na sua língua materna. Os índios também aprenderam a falar a língua portuguesa, como eu acabei de falar para vocês. E os africanos? Os africanos trabalhavam principalmente com agricultura, metalúrgica e mineração. Por interesse em riquezas, os brancos começaram a escravizar os povos da África para eles trabalharem de forma escrava. Muito triste isso. O Brasil foi o país que mais recebeu negros escravizados que vieram para trabalhar no cultivo da cana-de-açúcar aqui no Nordeste, na extração do ouro, nas minas do estado de Minas Gerais e no cultivo do café no Rio de Janeiro. Os negros eram proibidos de praticar suas religiões aqui no Brasil, mas mesmo assim eles praticavam as escondidas, criaram até uma luta muito conhecida nos dias atuais, a capoeira, que vocês também já devem ter visto a capoeira nas outras aulas, se vocês tiverem assistido. Nos dias de hoje, ainda é nítido os reflexos da escravidão e da discriminação. Vocês veem as pessoas discriminarem os negros, excluírem eles de determinados setores, não querem muitas vezes empregar uma pessoa só porque é negra. Então, isso ainda é um preconceito muito nítido e que nós temos que acabar com isso. E tem locais que ainda buscam também escravizar pessoas, mesmo sabendo que é proibido aqui no Brasil. Os negros têm conhecimentos e ensinaram os brancos a cultivar e explorar as terras brasileiras,
principalmente no cultivo da cana-de-açúcar, do café, do algodão e da extração do minério, tornando o Brasil um país produtivo e rico, onde enriqueceu durante séculos apenas os brancos. Ou seja, tudo que os índios produziam, ou tudo que os negros produziam, eles entregavam para os brancos. E os portugueses, que eram os brancos? Os portugueses têm o catolicismo como religião principal. Pedro Álvares Cabral acabou chegando ao Brasil e tomou posse do local em nome do rei de Portugal. Assim, os portugueses iniciaram a exploração pelo pau-brasil. Em seguida, os jesuítas catequizaram os indígenas, ensinando-os a ler e escrever português, além da fé cristã. Ou seja, o que os portugueses fizeram? Dominaram os índios, fizeram eles passarem a praticar a religião dos portugueses, que era a fé católica, o que é o catolicismo, e assim ensinaram a ler e escrever no português. E aqui é uma imagem da primeira missa que aconteceu no Brasil. Aqui o jesuíta ensinando o português aos índios. E aqui, olha só o que os portugueses trouxeram também para o Brasil. Muitos portugueses se casaram com índias, formando assim a miscigenação e união entre os povos, para eles poderem dominarem ainda mais as terras que os índios se recusavam a dar para eles. E ainda contribuíram com a arquitetura do país, ricos casarões que hoje são históricos e contam muitas histórias sobre o nosso Brasil. Estes casarões construídos foi graças à cultura dos portugueses que chegaram ao Brasil. Crianças, mas não se esqueçam de que os índios também, até hoje, eles travam lutas com os brancos. Através do quê? Através da luta pelo direito por suas terras. Por quê? Porque cada vez mais os brancos estão tentando tomar o espaço do índio. E assim eles estão ficando acuados, ficando com pequenos territórios que outrora já foram deles por direito. Então eles vivem em constantes brigas, principalmente nos dias atuais a gente vê muitas manifestações. O negro também luta por seus espaços dentro da comunidade, luta também para acabar o preconceito contra eles, a discriminação e ter salários iguais, empregos iguais e cargos iguais, assim como os brancos, tá certo? Então, vamos acabar com o preconceito, discriminação contra o negro, contra o branco e com qualquer outro tipo de preconceito. Com o índio, com o negro e com o branco, não é verdade? Então, a nossa aula chegou ao fim. Espero que tenham gostado e aprendido muito sobre esses três povos. Tchau!